Já estamos de regresso, agora em formato sintonia de ataque dedicado aos campeonatos nacionais e profissionais. Vamos ter aqui uma abordagem à Taça Portugal com algumas surpresas deste fim de semana e claramente também com a seleção em pano de fundo. E é exatamente por aí que vamos começar, é pela seleção portuguesa de futebol. Vamos analisar aquilo que foi o fim de semana desportivo da nossa seleção. Desde a última vez que tivemos à conversa, tivemos então 2 jogos da seleção e que também dar aqui esta nota, já há algum tempo não tínhamos este programa, foi por honestidade minha, não dos nossos craques, e um abraço e um obrigado aos craques por terem acedido a essa questão, felizmente por nenhuma razão demais, mas foi necessário fazer então esta pausa por minha necessidade pessoal. Portanto, um obrigado a vocês por sempre estarem disponíveis para esta situação. Mas vamos falar da seleção portuguesa, que teve em 2 jogos, primeiramente a confirmação da qualificação para o Euro 2024, depois a confirmação que estará em primeiro lugar nessa fase de apuramento. Já vamos aos resultados, já vamos aos jogos, mas permitam-me começar por aqui, Rodrigo Nunes. Esta seleção, temos falado de muitos números a nível de golos, a nível de pontos, a nível de resultados, mas parece-lhe que já foi verdadeiramente testada esta seleção. Que seleção portuguesa é esta de Roberto Martínez, daquilo que tem visto ao longo destes 8 jogos de início de carreira na seleção portuguesa de Roberto Martínez? Boa tarde. Boa tarde. Não, o que eu tenho visto é que temos um selecionador também com algumas ideias fixas. Basta pensarmos nos jogadores que ele escolheu e que, por opinião dele, deve manter, não deve fazer grandes mudanças, porque também está numa situação confortável. Está numa situação confortável porque nós temos excelentes valores na nossa seleção. Andámos aqui durante anos, independentemente de tudo de bom que a seleção fez no tempo de Fernando Santos, e também agora não é para aqui chamado, mas de tudo de bom que, como disse, a seleção fez nesse tempo, faltava sempre qualquer coisa. Sem tudo estar bem, porque não está tudo bem, ainda há muitas coisas a melhorar, o selecionador está a saber aproveitar a qualidade dos jogadores portugueses. Acho que finalmente se conseguiu perceber de que nós somos uma das melhores seleções do mundo, e eu já sei que aqueles que eventualmente possam criticar aqui ou ali, ou lembrar-se de que antes é que era bom e que também tinham razão, e dizem que este grupo é um grupo fácil, nós não precisamos de recuar muito para já outros grupos fáceis ou já outras equipas fáceis, e a mensagem que se passava era que essa equipa fraca evoluiu muito nos últimos anos e depois tínhamos grandes dificuldades para vencer, e em alguns casos até empatámos. Aqui não está a acontecer isso. Tem os jogadores motivados, tem os jogadores no sítio. Esta ideia que também andou um tempo a passar-se de que Cristiano Ronaldo prejudicava a equipa quando jogava, que a equipa não se soltava, está-se a demonstrar que não é assim. O Cristiano continua a ser um jogador útil à seleção, mesmo o João Félix, que passou um período difícil, e o treinador se calhar era o único português que achava, português, que ele não é português, mas é a única pessoa que... Agora não tenho cuidado de falar português. Pronto, se calhar era o único que convocava o João Félix para a seleção. Ele fê-lo, e o João Félix tem a sua qualidade, a qualidade está lá, está mais liberto, está mais confiante, e também é um jogador muito útil à seleção. E temos, para terminar e repetir-me, um grupo de jogadores fantásticos que basta um treinador normal e não ser medroso e não complicar para fazermos grandes jogos e ganharmos da forma como temos ganho. Xavier, já vamos à análise dos jogos em si, mas esta primeira questão é uma questão de entrada, ou seja, até que ponto é que esta seleção de Roberto Martínez é uma seleção tão diferente de Fernando Santos? Se há uma nova geração que temos, que vai dar cartas e podemos sonhar com a vitória no Europeu? Ou se achas, a mesma questão que fiz ao Rodrigo Nunes, se achas que ainda falta aqui um teste a sério a esta equipa para podermos saber de que fibra é feita esta seleção? Boa tarde.
Olha, boa tarde aqui aos colegas e a ti em especial. Depois da nossa também pausa para as seleções, não foi por tua causa, fizemos uma pausa para as seleções. Vamos estar aqui de volta. A seleção, eu fui ao Dragão ver o jogo contra a Eslováquia e pela classificação, a Eslováquia é a seguir a Portugal, supostamente a melhor equipa deste grupo. E se aquela equipa da Eslováquia está em excelente posição para marcar presença no europeu, eu acho que também atesta um bocadinho o nível menos forte que eu acho que este grupo tem. Concordo quando se diz que nós já tivemos grupos também muito fáceis e não conseguíamos e tínhamos que ir à máquina de calcular. Deixa-me só dizer uma coisa, a Albânia é a primeira classificada do grupo da Polónia. Foi só um à parte. Sim. Eu sinceramente entender percebe. Sim, claro. Agora, o que eu acho que o selecionador tem de mérito é que tem de mérito, não a palavra de mérito. O mérito principal que eu atribuo ao Roberto Martínez é que ele soube incutir aos jogadores da seleção de que Portugal tem mesmo que ganhar estes jogos, tem mesmo que ganhar estas seleções. Aquilo que Portugal está a fazer devia de ser a obrigação de uma seleção como Portugal e não uma surpresa. Parece que está a causar um pouco de surpresa nós estarmos a ganhar, não precisamos da máquina de calcular. Isto é que devia de ser, porque se nós olharmos para o banco da seleção, eu já nem falo só dos 11 que têm jogado com mais frequência o banco da seleção ganhava este grupo. Se calhar muitos dos jogadores que não foram convocados para a seleção ganhavam este grupo. Isto tem que ser uma obrigação e é isto que eu dou o grande mérito sinceramente ao Roberto Martínez. Foi isto que ele trouxe dinâmica de vitória e incutiu nos jogadores. Não, nós temos mesmo que mostrar que somos uma grande seleção, que somos melhores do que todas as outras seleções, porque somos. Portugal está bem, está a marcar golos. Agora, o jogo do Dragão deixou-me eu percebo a tua pergunta. O jogo do Dragão fez-me pensar que eu acho que Portugal ainda não teve, de facto, um teste, e quando uma pessoa diz um teste é contra uma seleção cronicamente candidata a ganhar o europeu, para nós sentirmos que se de facto somos candidatos a ganhar aquele europeu ou não. Eu acho que Portugal tem muito valor e muito talento para isso, para dar e vender, mas houveram ali situações, principalmente no aspecto defensivo da seleção nesse jogo, que me preocuparam e fizeram-me pensar, será que parece que há esta dúvida e até não devia de haver, porque Portugal só sofreu golos nesse jogo, em todos os jogos da qualificação só sofreu golos nesse jogo, ganhou sempre sem sofrer, portanto parece um bocado contrassenso o que eu estou a dizer, mas senti que faltava ali qualquer coisa, ou então houve ali um apagãozito, uma distração, se calhar Portugal sentiu que o jogo estava fácil demais, Portugal podia ter marcado muitos mais golos do que marcou, mas o que é certo é que a Eslováquia poderia ter causado um dissabor maior, até porque teve prestes para empatar o jogo antes de nós ganharmos o jogo. Agora, Portugal está bem, oxalá que continue com essa dinâmica, perceba um bocadinho o selecionador, parece que já fechou um bocadinho a porta ao grupo, parece que o grupo para ele está escolhido. São palavras dele. Não concordo com essa. Seria difícil de entrar. Sim, ele diz qualquer coisa do género. Continua a ver todos os jogadores, mas será difícil, ele usa mesmo esta palavra na conferência de imprensa, será difícil de entrarem neste lote. Eu publicamente não assumiria isso, porque o jogador, porque repara, e o futebol tem sido fértil nisso, há muitos jogadores que compreendes Rafa e João Mário? Rafa não querem. Não, mas compreendes que isso seja o caso Rafa e João Mário poderão vir daqui deste tipo de coisas? Não, o que eu acho é que o mundo, a história do futebol tem sido fértil, infelizmente, para alguns jogadores neste aspecto. Portugal pode ter aqui 2 ou 3 jogadores que fisicamente não estejam aptos deste leque de grupo. E os jogadores que tu vais chamar podem sentir-se quase que, olha, vim aqui porque os outros se lesionaram. Ele que sinta isso, está no direito dele. Que ele tenha aquele grupo fechado, por mim não é problema. Assumir isso publicamente é que acho que não ficou bem, porque há mais jogadores que alimentam a esperança de ir à seleção, que estão a trabalhar nos seus clubes com a esperança de um dia chegar à seleção, alguns de regressar à seleção, e se calhar assumir isso publicamente pode provocar no jogador que eventualmente tiver que entrar, que não faz parte do leque, um bocado, ok, eu vim aqui porque alguém se lesionou. É o que eu acho. Acho que a forma como ele disse publicamente não me parece a mais adequada. O Homer Teixeira e o Vítor Duarte já falamos um pouco sobre isto na passada terça-feira. Eu puxava aqui agora então os 2 jogos que Portugal efetuou. Portugal 3, Eslováquia 2, Bósnia e Herzegovina 0, Portugal 5. Eu juntaria os 2 jogos porque, embora tenham histórias diferentes um e o outro,
acho que podemos fazer uma análise conjunta, Vítor. Como é que tu analisas o jogo primeiro no Dragão e que diferenças é que vês para o segundo jogo na Bósnia? E acima de tudo, quem é que parece que são os jogadores que estão em melhor forma nesta seleção? Boa noite a todos. Hoje temos um painel mais completo. Portanto, boa noite a todos os colegas do painel, ao Filipe, a todos os que nos ouvem em casa. Sim, sou João de Ver. A seleção é... Já disseste o João de Ver para a Primeira Liga. Daqui a mais vai jogar o Campeonato da Europa. O coração fugiu-me para a verdade. Bom, de facto, a seleção fez 2 jogos bastante interessantes. Eu concordo com o Xavier que no Dragão, e já o disse aqui a semana passada, tivemos ali um lapso comportamental que nos levou a sofrer aqueles 2 golos. Mas há que olhar não apenas para estes 2 jogos, em perspectiva. Nós temos 8 jogos, 8 vitórias, 32 golos marcados, 2 golos sofridos, precisamente o que o Xavier já referiu, que foram no Dragão. Eu digo aquilo que disse a semana passada, nós jogamos com adversários, com todo o respeito, muito fraquinhos. E nós não estamos a jogar com equipas, e eu espero que os próximos jogos, até de preparação, possamos ter aqui alguns adversários bastante mais competitivos, porque falta-nos este teste a sério. Nós fomos fazer um passeio no último jogo. E não estou a dizer com isto que a seleção com quem jogamos não merece respeito. Claro que merece, mas a diferença de qualidade é evidente. Acho que o selecionador fez bem em fazer uma rotação da equipa. Quando o Xavier diz fechou o núcleo são, segundo ele diz, também são 32. Ele é são 32, mas são 32, não são aqueles 24 ou 25. Ele tem 32 jogadores na órbita. 23 e não 26. É que o leque ainda vai ter que ser reduzido. Sim, mas claro que tu dizias, pode haver uma lesão, pode haver uma má forma, pode haver isto ou aquilo, e ele diz que são 32 jogadores. Agora, Bruno Fernandes tem sido o nosso melhor jogador, tem sido a fazer a diferença. Não é o Cristiano Ronaldo, eu percebo o Cristiano Ronaldo jogar, mas quem é o motor daquela equipa neste momento e nestes 2 jogos foi o Bruno Fernandes, ponto final. Portanto, gosto muito do Bernardo, mas e até curioso que no Dragão, também onde eu estive, quem comandava a equipa, mesmo em termos de discurso de falar com os jogadores, era o Bruno Fernandes. Ele é que parecia ali diria quase o novo capitão, e portanto, respondendo à tua questão diretamente, Bruno Fernandes é, na minha opinião, e nestes 2 jogos, o melhor jogador. Mário Teixeira, também juntar aqui os 2 jogos, uma análise quase que podemos fazer em conjunto, apesar de terem 2 histórias diferentes os 2 jogos. Não deixa de ser apenas aqui uma confirmação. Primeiro o jogo confirma a qualificação para o Campeonato da Europa, o segundo jogo confirma a primeira posição no Campeonato da Europa. Antes de mais, boa noite a quem está lá em casa a ouvir-nos. Enfim, cumprimentar essencialmente o Rodrigo e o Xavier, ao Vítor, portanto é o meu coleguinha semanal, mas de qualquer das maneiras, para ir rapidamente à tua pergunta, eu penso, portanto, que os 2 jogos são completamente diferentes e Portugal sentiu de facto, portanto, enfim, um pouco mais a qualidade da Eslováquia, mas eu estou um bocado de acordo com aquilo que o Xavier disse. Acho que esta série para Portugal foi de facto favorável, e Portugal pode experimentar de facto muitos jogadores, portanto a partir de agora pode alterar, pode experimentar o núcleo dele, portanto estando fechado, e eu estou de acordo com o Vítor que quando ele diz que o núcleo dele está fechado será aos 32 e nunca aos 23, como é evidente, porque isso não faz sentido nenhum, porque aparece uma lesão e ele teria que desmontar logo, portanto enfim, o lote deles. Para dizer que os problemas ainda não chegaram. E eu espero bem que não cheguem de Portugal, portanto siga invicto até ao fim, até ser o campeão, portanto, da Europa. Mas não acredito. Com toda a franqueza, acho que os problemas vão estar aí e vão começar exatamente por onde eu espero. Enfim, espero, e como homem do futebol, quase que os sinto e cheiro quais são os problemas que aquela seleção vai ter.
Xavier, agora sim a análise aos resultados e aos 2 jogos, embora te fosse pondo aqui uma pincelada aqui e lá. Não, o jogo contra a Eslováquia, acho que Portugal faz uma excelente primeira parte. Portugal percebo o que o Vítor diz em relação ao Bruno Fernandes, também é mais jovem, tem mais qualidade, mas acho que continua a ser o melhor ponta de lança português, continua a ser o Cristiano Ronaldo. É a nossa sina. Não temos pontas de lança em Portugal. O dia que o Cristiano Ronaldo não aparecer, sinceramente não estou a ver quem é que vai ser o ponta de lança de Portugal, sinceramente, porque acho que nos falta um homem da área, falta-nos um Gonçalo Ramos não te dá essa... Não tem aquela força física, aquele ponta de lança que eu gosto, o jogador fisicamente forte, porque o Cristiano Ronaldo, aliás, até há um lance na segunda parte, na altura na bancada pensámos que ele até tinha tido um problema muscular. O Cristiano Ronaldo tem um lance aos 80 minutos, acho eu, 80 e tal minutos, que ele quase no desespero já não consegue. Eu ali sentindo na bancada, virei-me para o lado com quem estava a ver o jogo, o pai do Ruben, e disse assim: a idade é mesmo, estes jogadores não deviam acabar. Jogadores como o Ronaldo, como o Messi, como outros jogadores que passaram pelo futebol, estes não deviam de acabar, porque nota-se que o homem faz ali um pico aos 80 minutos e a perna já não respondia, e ele sente a falta, atira-se para o chão e olha assim para o banco, assim meio uma treirita a dizer, parece que lhe estava a sentir qualquer coisa na coxa, mas não era. Ele estava a respirar fundo e depois fez assim para o banco e lá se levantou para aguentar os últimos 10 minutos. E isso é que me preocupa na seleção. Acho que o primeiro problema, se calhar está ali um homem de futebol, percebe muito mais do que eu, o nosso primeiro problema é, se Ronaldo não chega em forma ao europeu, eu tenho um bocado de receio do que a seleção vai passar lá no europeu, porque nós não temos nenhum ponta-lança como ele. Ou seja, apesar dos motores, como o Vitor disse, mas falta o homem golo. Ora bem, claro, mas Cristiano Ronaldo será sempre a figura central. Depois tem outro problema, um dos melhores jogadores do mundo para mim na seleção não funciona, que é o Bernardo Silva. Não percebo, há ali alguma coisa, um bloqueio qualquer, eu não sei o que é que se passa com o rapaz. Ele é um dos melhores, um gajo vê-lo a jogar no Manchester City, fica deliciado, e ele chega à seleção, parece que bloqueia. Familiarmente falo, acho que o João Palhinha está em excelente forma, é um jogador que dá muita consistência ao meio campo. Xavier, só um pormenor, mas o grande problema do selecionador português não vai ser esse. Esse jogo com 3 centrais ou não, exatamente, e depois, portanto, no meio campo o grande problema dele vai se chamar Otávio. Vai ter que resolver o problema Otávio. Mas já é um problema positivo ou negativo, na sua opinião? Se ele não jogar é negativo, se jogar é positivo, como é evidente. Não estou a falar como portista, estou a falar como jogador de futebol. Sim, e o Otávio de facto demonstra uma qualidade, portanto, enfim, demonstrou uma qualidade tremenda, não foi só, portanto, como considerado o melhor jogador da Liga Portuguesa, mas demonstrou, portanto, quando jogou, de que queria jogar e disse claramente, portanto, enfim, dentro de campo, disse a jogar, eu estou aqui. Eu só discordo de um ponto, eu acho que o melhor, é um crime, e peço desculpa em discordar de si, é um crime o Vitinha não jogar nesta seleção. Acho que as pessoas ainda não conseguiram perceber a magnitude futebolística daquele miúdo. Atenção, ele está a jogar no Paris Saint-Germain, Sr. Teixeira. Está bem? Com todo respeito pela Liga, eu tenho lá um familiar a jogar. Está a jogar no Paris Saint-Germain. Ele é o melhor jogador do Paris Saint-Germain. Quem está a ver o futebol, quem acompanha o futebol, e eu não consigo entender como é que um jogador como o Vitinha só joga 2 ou 3 minutos ou 10 minutos na seleção. É, na minha opinião, aí sim, o problema fica resolvido se o Otávio não jogar com a entrada do Vitinha. Na minha opinião. São jogadores diferentes? São. Mas o Vitinha tem muito mais qualidade, na minha opinião, do que o Otávio. Não estou a dizer que o Otávio, aliás, já o assumi aqui, sou contra a convocatória dele, mas reconheço que é um jogador fabuloso. Fabuloso. Agora, o Bruno Fernandes neste momento é o melhor jogador, talvez em forma, da nossa seleção. É verdade, mas o problema é que nós precisamos de quem as meta lá dentro, e quem as mete lá dentro é quase sempre o mesmo. Rodrigo Nunes, acho que há algo também que salta destes 2 jogos, é Gonçalo Inácio, parece-me, na seleção. Não. Também teve trabalho. Faz parte dos 20 e tal. É mais pelo aquilo que produz, ou seja, a partir de trás. Sim, isso também é importante. Sim, mas eu ouvi aqui os meus colegas e tinha aqui muitas coisas para dizer. O micro está ligado. Eu ter uma infográfica, havia de vir aqui preparado para escrever. Eu estou a brincar com isso. Porque disse aqui muitas coisas importantes e que são verdadeiras, mas eu acho que os meus colegas estão preocupados com aquilo que não devem estar.
Porque, ok, vamos começar pelo princípio, este grupo é um grupo de equipas fracas. É preciso dizer que neste grupo tem equipas ou seleções que estiveram no pote 2 como em todos os outros grupos. Portanto, tem ranking suficiente para estar no pote 2. Há outra equipa que esteve no pote 3, onde tem todas as outras nos outros potes 3. Portanto, nós desclassificarmos, entre aspas, a Bósnia, que tem um dos melhores avançados do mundo, estamos aqui a desvalorizar o trabalho que tem sido feito pela seleção. Porque eu acho, e fazendo aqui um exercício, vá lá, de 0 a 10, eu acho que os adversários de Portugal estão no nível 4, mas Portugal, de há muito pouco tempo atrás, estava a 6. Os nossos adversários estavam no 4, Portugal estava no 6. Hoje, os nossos adversários continuam no 4 e Portugal está no 9, 9,5. Mas isso não quer dizer que nós vamos ganhar os jogos todos. Isso não quer dizer que nós vamos ser campeões nacionais, porque há tantas equipas tão boas, como as Franças, como as Inglaterras, como a Espanha, como a Alemanha. A Croácia, que é uma equipa complicada. A Croácia anda lá, arrasca para... Rodrigo, permite-me só fazer uma... queria questioná-lo numa coisa de simples. Não acha que deveria de haver primeira e segunda divisão, portanto, no campeonato da Europa e do mundo? Mas isso existe na Liga das Nações. Isso existe na Liga das Nações. Mas havia ou não? No campeonato do mundo, acho que não, porque iria criar umas desigualdades ainda maiores que aquelas que existem. Porque a Bósnia, as Eslováquias e não sei o que é jogar com Portugal, aprendem sempre, e com todo o respeito por eles, aprendem sempre mais alguma coisa quem jogar com a França e nunca iriam jogar. Portanto, eu acho que aí não. Mas o que eu quero dizer... Rodrigo, permita-me só completar, não estando eu aqui para dar opinião, mas temos o caso, por exemplo, gritante neste momento da Islândia. A Islândia é uma seleção que há 4 ou 5 anos atrás era uma das equipas que se batia para ir a fase finais e ia à fase finais, e agora é uma equipa sofrível. Descia à segunda divisão. Mas se calhar não baixou a qualidade. Eu vi a Islândia em 2016 vi a Islândia a jogar com Portugal e não foi nada inferior a Portugal e nós empatávamos aflitos. Portanto, é essa a diferença que existe agora e que nós estamos a desvalorizar. Ao desvalorizar os adversários, estamos a desvalorizar Portugal. E eu acho que há um trabalho que foi feito e que está a ser feito em que estamos a colocar Portugal no seu devido lugar. E eu ando aqui a dizer, desde 2016, Portugal é uma das melhores equipas do mundo. 5, 6 melhores equipas do mundo. E nós tínhamos sempre grandes problemas para jogar com, ainda no Campeonato do Mundo, salvo erro, o primeiro jogo foi com a Hungria. Quem é a Hungria de diferente da Bósnia? Qual é a diferença entre a Hungria e a Bósnia? Se calhar não encontramos assim grandes diferenças e se calhar a Bósnia está no ranking acima da Hungria. O que é certo é que nós empatámos 3-3 com a Hungria. Portanto, é esta situação que, na minha opinião, não terminou, não acabou, não sei se acabou, se terminou, mas pelo menos que está diferente. Se nós acharmos que vamos ter problemas porque temos bons jogadores, que o treinador pode optar por um e não optar por outro, nós aqui só com 2 portugueses, já um acha que deve ser o Vitinho, outro acha que deve ser o Otávio. Portanto, eu sempre disse que, eu nunca critiquei os selecionadores por escolher os 26 ou os 24 ou lá quantos são para ir às fases finais, mas depois de os escolher tem que pôr os melhores, e se o Otávio na altura estiver melhor que o Vitinha, vai jogar o Otávio. Na minha opinião também acho que deve jogar o Otávio, e se ele até nem está a ser aproveitado agora, e nós até já goleámos, quando começamos a jogar com equipas mais difíceis, temos o Otávio mais fresco. Mas neste caso nem está a ser aproveitado nem o Otávio nem o Vitinha. Pois é, que o problema é esse. Mas é evidente que eu há bocado, quando estavas a perguntar quem é que os meus colegas achavam que seriam os melhores, eu para mim, o meio-campo de Portugal é que tem sido a razão das grandes decisões e das vitórias. Nem é tanto Cristiano Ronaldo como o meio-campo daqueles em que temos um selecionador que joga o ataque, que não se preocupa com a valia dos adversários, porque temos que jogar ao ataque e temos que jogar para ganhar. Inclusive já jogou algumas vezes com 3 centrais, e esta ideia de se jogar com 3 centrais não é mais defensivo, pelo contrário, às vezes até pode ser mais atacante. Portanto, e temos excelentes laterais. Aliás, convoca o Pedro Neto nessa lógica. O Pedro Neto vai à seleção, segundo o selecionador, para fazer o lado esquerdo numa lógica de ser quase um lateral extremo. E o Bruno Fernandes tem sido realmente o motor da seleção, porque é assim
no Manchester United e está a jogar da mesma forma que joga no Manchester United, que eu acho que ele nunca, com o selecionador Fernando Santos, nunca jogou no lugar e da forma como jogava no Manchester United. E o mesmo do Bernardo Silva, que faz grandes exibições na equipa onde está e não faz na seleção. Opa, vamos todos esperar que o selecionador atual agora trabalhe o Bernardo da mesma forma que trabalhou o Bruno Fernandes, que isto é fácil a tarefa do selecionador, mas estas coisas não acontecem por acaso. Quer dizer, por isso é que existe treinadores a treinar as equipas e uns são melhores do que outros e um vê as coisas de uma maneira diferente. Portanto, eu acho que este treinador, com todos os defeitos que ele tem, com as convocatórias que uns acham que devia ser este e não devia ser aquele, não deve estar fechado porque todos os jogadores portugueses devem ter a aspiração de chegar à seleção e com o discurso do selecionador não vale a pena se preocuparem muito que não vão chegar. Portanto, com todos esses defeitos que eu acho que são importantes, está a fazer um trabalho de exceção, caiu ali de paraquedas num grupo do melhor que há no mundo. Opa, e vamos esperar pela França e quando chegar a França nós temos o Otávio, temos o Bruno, temos o Palhinha, temos o guarda-redes que é um dos melhores guarda-redes do mundo. Se o Cristiano Ronaldo ainda for marcando uns golitos, ainda vamos ter lá o Cristiano Ronaldo. Não concordo muito contigo sobre o miúdo que está no Paris, o Gonçalo Ramos, que acho que quando o Cristiano Ronaldo sair temos ele, temos o Leão, mas o Leão mais extremo. Mas pode fazer ali temos o Paulinho, agora foi uma brincadeira. Não, o Paulinho agora tem um pai no Sporting e quem sabe o Sporting contratou 2 avançados esta época. Pois foi. O Vítor Gioquedes e o Paulinho. Isto agora foi uma Vamos então continuar agora que vamos passar aqui à parte da Taça Portugal. Eu ia apenas fazer aqui uma última passagem nas seleções. Nós vamos ter mais uma paragem às seleções em novembro. Eu já perguntei isto aos colegas na terça-feira, apenas uma opinião muito rápida. Xavier, faz sentido tanta paragem no campeonatos nacionais quando joga da seleção? Até a própria segunda liga, se faria sentido ou não? Já coloquei esta questão, apenas a vossa opinião. Até porque nós já não vimos ao programa. Eu já não me lembro qual foi o último jogo do campeonato. Tenho que fazer antes do Passos Ferreira. Tenho que fazer aqui um refresh à cabeça para me lembrar quando é que foi o último. Não faz sentido. Na Primeira Liga, e a própria Primeira Liga hoje em dia tem pouca. E o cuidado que deveria de haver, pelo menos aqui em Portugal, para não. Acho que pelo menos o timing desta eliminatória da Taça Portugal poderia ser noutra altura, tentarem encaixar mais cedo. Não sei. Esta Taça de Portugal não é por causa das. Não é para o campeonato não parar tanto. Não é isso, esta Taça de Portugal não é por causa das seleções, é por causa das equipas que estão nas competições europeias, que eu acho muito bem que se tenha esse cuidado, porque nós não temos a força dos outros, e ao contrário da nossa seleção, as nossas equipas não são como os melhores da Europa. Então acho muito bem que a Liga e a Federação coloquem façam um calendário que permita aos nossos melhores clubes que fazer os passeios que fizeram. Não é fazer os passeios, é apanhar agora a taça. Pode apanhar um clube fraco, não precisam de se esforçar muito. E a terça-feira, agora, o Braga e o Benfica estarão. É o Braga e o Benfica. Sim, amanhã, terça, na quarta o Porto e na quinta o Sporting estarão em grande forma para. Acho que é muito tempo, sinceramente, passar. O campeonato estar parado, portanto, 3 semanas parece um tempo a mais. Mas pronto, nós também não somos, é como diz o Presidente e bem, não somos um país. Aliás, isso eu assumi aqui há poucas semanas, eu não sei dizer o nome dos clubes que arrumaram o Ouro ou que o Vitória de Guimarães, o que atesta que o nosso futebol português é muito, muito limitado em relação ao futebol europeu. Estou a falar clubes, Rodrigo, a nível de clubes. Percebi que a sua opinião é a favor. Já é assim há 20 anos. Sim, mas para a segunda Liga, para a Liga 3, para o Campeonato de Portugal, para tudo. Não, estou a falar das seleções. Estou a falar das seleções. Exatamente. Estou a falar das seleções. As seleções pararam também. Exatamente. O Campeonato de Portugal parou na seleção. Exatamente. O Campeonato de Portugal, a Liga 3. Isso não faz sentido. A terceira Liga e a segunda Liga. E eu estava a colocar em segunda mesa até a própria segunda. A terceira aceito porque no Sub-21 já pode ter jogadores que já jogam na terceira Liga. O Sub-21 também é igual. Que percentagem? Uma percentagem mínima que os clubes provavelmente até são capazes de poder ceder. Curiosamente, quando investem nesses, investem nos melhores e não devem ser baratos. Não é isso que eu estou a dizer. Ficarem sem eles. O que eu estou a questionar, Rodrigo, é que
quer dizer, prejudicar, portanto, o país inteiro, porque a terceira liga joga-se, portanto, pelo país inteiro, por causa de um jogador que vai à seleção de sub-21, não faz sentido, na minha opinião. E acho que a Federação Portuguesa de Futebol tem força suficiente para chegar perto dessa equipa da terceira liga, que tem um jogador para ir aos sub-21 e dizer, paciência e tal, deixa aí vir o miúdo. Eu dou só um exemplo. Porque é muito tempo. E eu dou o caso do Lusitânia de Lourosa. O Lusitânia de Lourosa não faz sentido depois de estar num período de forma excepcional, e eu estou com medo, como é evidente, que durante estas 3 semanas as coisas não tenham corrido tão bem, ou então não estejam, portanto, visto as coisas dessa forma, eu tenho que concordar consigo. Visto as coisas a nível geral, as seleções merecem todos os sacrifícios de toda a gente para terem bons resultados, e as melhores equipas portuguesas na Europa também, porque isto, quer se queira quem não, o dinheiro entre nos clubes através das Liga dos Campeões, principalmente a Liga dos Campeões, e é importante que não se facilite, porque isto cada vez vai ser mais difícil lá chegar. Em relação à Taça de Portugal, a questão que levantou é bem colocada e acho que faz todo o sentido, como é evidente. Agora, o que eu estou a pensar no Benfica, Porto e Sporting. E está correto. Agora a questão, portanto, na minha perspectiva, pode-se fazer as duas junções. Quer dizer, não se pode, portanto, agarrar em tudo uma olhada. Uma coisa que se faz em Inglaterra, que se podia fazer em Portugal, está a falar de Lourosa, e bem, que conhece, era, por exemplo, haver a possibilidade nas semanas em que há seleções ou taça. Imagino que o Lourosa este fim de semana vai jogar com quem? Vai jogar com a Sejonense. Pronto, a Sejonense e o Lourosa já estavam fora da taça. Todas as equipas, todos os jogos da terceira liga que os clubes não estivessem na taça jogavam já este fim de semana. A Inglaterra faz isso. A Inglaterra faz isso constantemente. Nunca tinha pensado nisso. A Inglaterra faz isso constantemente. É uma solução. A Inglaterra faz isso constantemente. Eu dou um exemplo para João de Ver. Vai jogar sábado, vai jogar quarta-feira da próxima semana e vai jogar domingo. Podia, esse jogo de quarta-feira. Um mês. E esse jogo de quarta-feira podia jogar este fim de semana, porque se calhar o adversário já não está na taça. E isso havia de ser obrigatório os clubes que não estivessem na taça jogarem entre si. Rodrigo, e a minha questão ia mesmo além. O Campeonato de Portugal Liga 3, nós já falámos sobre isto na terça, era também uma questão, mas a própria segunda Liga não tem assim tanta projeção internacional. É verdade. Mesmo que haja aqui. Imagina ali 4 ou 5 ou 6 mas eu falava completamente, só que favorecendo e defendendo os clubes, poderia haver no regulamento da competição qualquer linha que dissesse que se houvesse uma chamada de um jogador dessa equipa, essa equipa tinha possibilidade de adiar jogo, como havia a situação de Covid. Se houvesse os guarda-redes que tivessem Covid, o jogo era automaticamente adiado. No fundo é como a Inglaterra, e como eu estou a falar aqui, há equipas que não estão naquela competição a decorrer, jogam na mesma. Taça da Liga com o campeonato de poderes. A Taça da Liga joga com o campeonato de português. A Taça da Liga, a Taça de Portugal, Taça da Liga, Taça de Inglaterra e campeonato. Jogam todos na mesma semana porque não estão coincidentes, principalmente quando começam de meio para a frente. Claro. Era preciso ter um modelo mais flexível. Mais flexível. Nós temos datas estanques, modelos estanques, e se calhar era importante flexibilizar um bocadinho para que o mundo do futebol não parasse, porque, como eu disse aqui a semana passada, não são só os jogadores de futebol e as equipas técnicas. Há muita gente, há muita atividade económica, há muita paixão que também depende dos jogos de futebol. Vamos então, sem mais delongas, ao segundo ponto de análise. Vamos analisar a Taça Portugal, terceira eliminatória. Falta ainda um jogo para terminar esta eliminatória. Falta jogar o Camacha-Famalicão, que será jogado apenas no dia 18 de novembro. Resultados então finais: Rebordosa 0, Braga 2, Lucianos Açores 1, Benfica 4, Covilhã 1, Portimonense 4, Vilar Perdido 0, Porto 2, Santa Clara 2, Vianense 0, Paredes 2, Moreirense 1, Atlético Portugal 0, Vizela 1, Nacional 6, Mirandela 1, Vila Miã 0, Estrela Madeira 1, Peixe 0, Casa Pia 2, Atlético Malveira 1, Marco 1, venceu o Atlético Malveira nas grandes modalidades, Leixões 1, Vitória de Setúbal também 1, venceu o Vitória de Setúbal nas grandes modalidades, Felgueiras 1, Arouca 3, Académico Viseu 1, Leiria 3, Desportivo Olivais Moscavide 1, Sporting 3, Sintrense 0, Estoril Praia 5, Torriense 2, Rio Ave 1, Tondela 2, 1 de dezembro 1, Amarante 1, Académica de Coimbra 0, Canelas 2010 0, Chaves 0, eliminou o Canelas, o Chaves nas grandes modalidades, Moncarapaz
Carapachense 1, Vitória de Guimarães 3, Lenque Vilaverdense 3, Farense 2, Penafiel 3, Santa Maria 0, Domiense 1, ABS 0, Montalegre 2, Pevidém 1, Pedro Pinheiro 0, Serpa 0, o Serpa venceu nas nacionalidades, Marítimo 4, Mortágua 1, Olímpico de Elvas 1, Tirsense 1, venceu o Olímpico de Elvas nas nacionalidades, Mafra 3, Feirense 1, vitória de Mafra após prolongamento, o empate a uma bola no tempo regulamentar, Belenenses 1, Gil Vicente 2, Gil Oliveirense 1, Boa Vista 3. Já vamos à análise àquilo que foi os resultados no seu geral, mas começava aqui, Rodrigo Nunes, pela análise deste Mafra 3, Feirense 1, até deu empate no tempo regulamentar, entrou o primeiro a marcar o Mafra, empatou Dudu aos 64, depois aos 99 e aos 110 o Mafra fez o 3-1. Como é que vê esta eliminatória do Feirense, esta eliminação do Feirense na Taça Portugal? Olhando um bocadinho para aquilo que tem sido essa análise do Rodrigo nos últimos programas, nas últimas épocas, poderá ter sido benéfico esta saída do Feirense nesta altura? Sim, apesar de noutras alturas o Feirense estar melhor classificado para lutar pela subida do que está este ano, mas não está assim muito longe do que esteve já noutras alturas. Mas é evidente para quem é candidato e tem como objetivo fazer uma grande época e eventualmente subir divisão, os jogos da taça atrapalham. Porque é mais desconcentração, é mais preocupações com outros jogos, quando deviam se concentrar no campeonato. No caso do Feirense foi pena, porque até acabou por fazer um bom jogo, das coisas até correrem até ao minuto 80 e não sei quanto, a correrem mais ou menos, estavam a empatar, prolongamento, quando é expulso um jogador, o Feirense fica em inferioridade numérica com mais 30 minutos, e a coisa complicou-se e já foi doloroso ver o Feirense jogar no prolongamento. Os jogos de taça em que pende sempre equipas equilibradas, pende para a equipa da casa. Foi pena, mas se olharmos para esse lado que tu disseste e bem, que seja um bom pronúncio para o Feirense de concentrar no campeonato e fazer uma boa época. Marco Teixeira, vamos à análise dos resultados, quem são as grandes surpresas, como é que viu esta eliminatória da Taça Portugal e, acima de tudo, quais é que são para si os tombas gigantes desta eliminatória? Houve de facto festa da taça, portanto, enfim, foram 6 equipas da primeira divisão, creio, que saíram já da Taça de Portugal, e há um resultado que é do Canelas, como é evidente, uma equipa da terceira liga, de que elimina um primeiro divisionário, portanto, que enfim, é sempre de enaltecer. A taça tem este fascínio, é um campeonato ou um campeonato numa competição, portanto, de eliminar, como é evidente. E traz estas coisas lindas que o futebol tem. A Federação e bem, portanto, enfim, dentro daquilo que nós conversamos há bocado, foi flexível, arranjou, portanto, soluções, e na minha ótica muito bem, de que a determinada altura as equipas, portanto, de escalão inferior jogariam em casa e isso veio trazer mais, na minha opinião, portanto, interesse, de facto, à beleza que a festa da taça tem. Há um jogo que me deixa, que é do Felgueiras, portanto, Felgueiras que perdeu, portanto, já 3-1 com o Arouca, com o Arouca, mas esteve tal e qual como o Feirense, portanto, enfim, no prolongamento, e a mim não me surpreende, porque de facto eu vi o Felgueiras jogar em casa com o Rosa, e foi a equipa, e o Vítor sabe disto que eu estou a dizer, foi a equipa que me impressionou e demonstrou de facto na taça. Só uma questão, não foi o prolongamento, é que está empatado aos 91. Exato. E é no tempo extra, no tempo adicional, que o Felgueiras faz 2 golos. O Arouca, peço imensa desculpa. Vítor, a tua análise é esta eliminatória da Taça Portugal? Olha, eu sigo pelo mesmo diapasão, portanto, eu anotei aqui alguns resultados, mas eu vou-me concentrar no Campeonato de Portugal da Série B, em que o Rebordosa foi eliminado pelo Braga, em que o Paredes... Permite-me só dar uma nota, uma imagem lindíssima, ou seja, é óbvio que é tudo mais bonito que o Braga venceu, mas os adeptos do Braga colocaram uma série de adeptos no estádio de Rebordosa e aplaudiram de pé a saída dos jogadores do Rebordosa pela réplica que deram à equipa do Sporting Braga.
É verdade que não sei se tivessem perdido, será a mesma opção. Pois, não sabemos. Será a mesma questão, mas é bonito. Contámos com isso e, aliás, o Rebordosa tem um estádio muito, muito interessante para aquilo que é a divisão em que disputam. Pronto, depois temos aqui a magnífica vitória do Paredes, que já arrumou o Lamas, que já arrumou a Folgrade, agora também arruma o Moreirense da Primeira Liga, o Vila Mier, pronto, que foi derrotado pelo Estrela da Amadora, o Marco, que foi derrotado pelo Malveira, e o Amarante, que ganhou o Académico. Académica. Pronto. Um treinador. E portanto, O Amarante despediu em o treinador termos do aqui, Viseu. nós temos aqui 5 clubes, Não foi? 5 equipas que. O treinador do Viseu saiu. Saiu Na Académica de Coimbra. Não. É Académico. Quem Académica de Coimbra. saiu. Foi o Académico de Viseu. Perdeu. Treinador da Académica Viseu, mas perdeu em casa com o União de Leiria. Ok. O Amarante Da mesma foi com o Perdeu outro. 3-1, perdeu 3-1. Ora, Ok. ok. Pronto, portanto, aqui saliento sobretudo a questão do Paredes, que de facto tem feito um campeonato fraquinho, que está em 11º ou 12º lugar, mas na Taça Portugal tem feito um bom trabalho. Ganhou a custo em Lamas, teve que ir a penaltis, mas é o nosso próximo adversário no São João de Beira e, portanto, no sábado lá estarei em Paredes para voltar a ver o Paredes esta época. Já fui ver o Paredes a Lamas. Eles têm um meio campo à frente muito, muito interessante, e portanto salientava isto de facto em termos de resultados. Depois o Feirense, pronto, lamentavelmente perdeu. O meu Porto só ganhou 2-0 ao Vilhar de Perdidos, mas aí acho que tinha 3 guarda-redes na baliza do Vilhar de Perdidos. Um homem, um ser humano, e depois 2 bruxos. E portanto foi por isso que nós não ganhámos, por mais nós, Porto. Mas eles podiam ter marcado um goleiro. Mas não foi. Acho que era bonito. Acho que sinceramente, desde que perdessem podiam de facto ter marcado um golito. Xavier, a tua análise à Taça de Portugal. Olha, primeiro vou continuar todos os anos a criticar isto. Eu não consigo bem, tudo bem, futebol é um negócio, está tudo bem, está tudo explicado, mas estou a imaginar as pessoas de Vilhar de Perdizes e de Olivais e Moscavide, a vaidade que não sentiam receber o Porto na sua terra. Mas não tem com isso. É o futebol hoje. Antigamente Mas na Inglaterra isso acontece. Exatamente. Eu ainda me lembro do Mourinho há pouco tempo. Mas o que é que acontece em Inglaterra? Mas não, Jogam o Mourinho nos ainda há clubes. pouco tempo foi jogar. Comparemos os piores estádios de Inglaterra. Não, mas melhores isto da segunda liga. é uma história do Mourinho, que foi jogar um clube do 4º ou 5º escalão pelo Chelsea há pouco tempo atrás, e que teve aqui equipado numas cadeiras, numa espécie de. Outra coisa. Não, porque era o estádio deles. Não sei dizer qual é a se calhar equipa. tinha as dimensões corretas. O de Vilhar de Perdizes, se calhar não tem. Mas há uma medida mínima e uma medida máxima. Mas não pode uma equipa como o Porto ou outra do género não pode ir jogar Mas em porquê? que por Mas não 90 diziam. por 40. Mas porquê? Os Gomes, os Futres, os Baldos, os Ricardo Gomes, eles jogavam nesses campos. É a minha opinião. A questão é Eu mais acho que funda, se me permites, Xavier. eu olho para as pessoas de Vilhar de Perdiz, até porque eu acho que o meu amigo Cândido fez lá um programa do programa dele. Peço desculpa a publicidade do programa do Cândido. Aquela gente, para eles deveria de ser uma coisa extraordinária receber o Porto. O Porto ganhava na mesma. Ninguém põe isso em O causa. Porto a jogar num pelado tem que ganhar ao Vilhar de Perdizes. Entre aspas, eu estou a dizer entre aspas, ou seja, a diferença continuaria a ser abissal. Eu O quero Porto- me rir se esta lei da União Europeia for avante de que acabar com os relevados sintéticos. Eu quero ver o que é que vai acontecer no futebol português. Pois, mas isso é um outro. E eu concordo Está com muito você. perto. Está muito perto de tirar. Mas ouvi, pá, eu Está muito perto de ir avante. só quis deixar. E eu quero ver como é que se vai resolver. Já tem uma data, em 2030, até 2030. Vamos se tem continuar, data. vamos voltar aos relevados Naturais. aos relevados. pelados. Vamos voltar aos pelados. Não tenho dúvida. Alternativa. Alternativa. Quem Alternativa. é que consegue ter? Porque hoje todos têm 2 ou 3 relevados, todos em relevado natural e todos a funcionar. Porque ter relevados naturais cheios de lama e cheios de buracos não resolve nada. Isso é verdade. Mas, portanto, olhando aos resultados, acho que o principal Tombas Gigantes é o que está em menos escalão, que é o Paredes. Paredes, acho que é a única equipa do Campeonato de Portugal que elimina uma equipa da Primeira Liga. Primeira é. Sim, é a única. Também estive em lá, mas não fiquei
esperava mais de Paredes por estar numa divisão acima. O Lamas bateu-se bem, ok, também um jogo de taça. O Lamas já não ia à taça há muitos anos, era o primeiro jogo, é normal. O Lamas já não sentia que na altura aqueles jogos há muitos anos, é normal que os jogadores também se agigantam um bocadinho, mas se houvesse um Lamas Porto, o jogo era feito no Lamas. Já tinha. Era feito no Lamas, se fosse um São João de Ver Benfica, era em São João de Ver. Portanto, se calhar mas o Oliveira Moscavide também condições. Não tem. É isso, o Oliveira Moscavide também não sei porquê, ou foram eles que escolheram, também podem para ter mais gente. Ok. Porque eles tinham dimensão para isso a nível. Eu nunca fiz, mas quando joguei, já joguei com o Sporting a Aveiro. Porquê? Porque tinha mais possibilidades de receita, claro. O Arouca já fez 2 jogos ou 3 com o Benfica em Aveiro. Portanto, exatamente. Agora, em termos de condições de campos, podia-se também criar aquilo que o Teixeira disse há bocado sobre a Europa, sobre os campeonatos europeus quem não tiver condições não entra na taça. Pronto, ok. Ou faz uma segunda divisão da taça. Não tem condições. Não, eu acho que a questão é mais funda. Eu acho que efetivamente os estádios deviam ter regras mínimas. Claro. Todos. Seja regulados pelas associações distritais, seja pela Federação ou pela Liga. Pronto. Porque efetivamente eu, em termos de paixão, estou inteiramente de acordo contigo. Mas e o princípio... só colocar em cima da mesa, eu compreendo isso tudo, mas a minha questão, e eu não sou tão radical como o Xavier, mas a questão é porque é que para o Porto tem que se ter um mínimo. Se fosse o Feirense ir jogar ao Vilar Perdiz, era em Vilar Perdiz. Eu acho que não. Era. Eu acho que não. Claro que sim. Não pode. Claro aí já não concordo. Mas é isso que acontece. Vocês estão a falar. O problema que eu estou aqui a questionar é este. Não, nós devíamos. Por isso é que eu digo. O ano passado a equipa do Porto, eu vou já ver qual é a equipa. Então, mas isso pode ter sido o Vilar de Perdizes que quis jogar em Chaves. Aí é diferente. Não é a primeira vez. Aí também calma. Não é a primeira. Se foi assim também. Poderá haver essa opção. Se o Vilar de Perdizes não pode receber o Porto no seu estádio, também não pode receber o São João de Ver no seu estádio. Ou o Feirense no seu estádio, ou o Lourosa mas não é isso que acontece. Não é na Taça de Portugal. Eu tenho dúvidas e muitas vezes o que alegam é a questão da transmissão televisiva, que são coisas diferentes. O problema é esse. O problema tem a ver com que tem se calhar um orçamento de 50 mil euros por ano e apanham o Porto e a televisão dá-lhe 40 se der a televisão, claro, e eles vão a correr onde é que é o jogo. Em Chaves. Aqui a questão é essa, que a televisão tem um contrato com a Federação Portuguesa de Futebol. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Ou melhor, não tenho a certeza absoluta, mas tenho uma convicção de que acho que é isto que acontece. Há um acordo entre a Federação Portuguesa de Futebol e, neste caso, as empresas que transmitem os jogos televisivos em direto, de que Porto, Benfica, Sporting e Braga, se calharem no fim do mundo, o jogo tem que ser num estádio onde a televisão possa dar a transmissão. Existe uma tabela de preços aos clubes, consoante a eliminatória em que estiverem e se der ou não der na televisão. Eu recordo-me, no Feirense, que há 4, 5 anos já era uma boa maquia, já havia, por esta altura já devia ser para aí 20 mil euros. Quer dizer, e o Vilar Perdiz perder 20 mil euros para jogar em casa, claro, aí ou ter um estádio em que lhe pode fazer uma receita de mais 50 ou 60. Claro. Que se lixe lá a tradição. Mas eu não estou aqui para dar opinião, mas eu só estava a dizer porque é público, muitas vezes, presidentes. Ou seja, há essa opção e essa opção é legítima. Todos dizem o mesmo. Ou seja, é legítimo dizer assim, eu vou jogar para outro estádio porque tenho uma perspectiva de ter mais bilheteira ou por opção da transmissão televisiva. Agora, não é a primeira vez que acontece ouvirmos presidentes e dirigentes de clubes queixarem-se que não podem jogar no seu campo porque não são autorizados. Porque não têm condições, mas não têm condições para o Porto ou para o Feirense ou para o Lourosa ou para o São João de Ver. É que se fosse para o Feirense tinha. Não acredito nisso. Mas olha, vamos perder mais tempo com isso, não vamos embora. O destaque é os Tumbas Gigantes, claro, as equipas pequenas que eliminaram, fizeram a taça, fizeram a beleza da festa da taça, e um dos Tumbas Gigantes, por uma questão porque eu gosto das equipas dele, e não estou a dizer isto sem qualquer desprimor, dar os parabéns ao Rui pela vitória do seu Torriense. Está a mostrar que é um grande treinador e que eliminou uma equipa da Primeira Liga, e portanto é sempre bom termos alguém que nos é próximo a brilhar nestas competições e a fazer história. E
não é que fique feliz pela eliminação do Felgueiras, até porque quem fez o gol é um amigalhaço meu que foi lá jogador de Lourosa, o Léo, mas o Arouca ao menos acaba por ser o nosso único representante de Aveiro, acho eu, na Taça Portugal. Portanto, ao menos o nosso distrito continua a ter alguma representação, e agora que está lá o Arouca, pelo menos falando um bocadinho mais da nossa vertente distrital, que o Arouca faça uma coisa bonita na taça. Os três grandes fizeram uns treininhos bons. Só que o Benfica agora à próxima. Vou lá para a semana. Foi isso que eu te perguntei. Mas o Arouca faça elimina o Benfica. Nem que seja com o Benfica na próxima. Isso já não digo que estou com tanta convicção. Pronto, foi só agora, observação. o Benfica, Porto e o Sporting passearam, ainda foram fazer uns treinos e correu bem. Passeou. Sim, mas com mais dificuldade, com menor dificuldade, as diferenças são muito grandes, e eu até nem vi nenhum dos três jogos em loco. Do pouco que vi, percebi que qualquer um dos três não fez um jogo até muito exuberante, tiveram as suas dificuldades, mas é normal nestes jogos. Às vezes acontece realmente. Só uma pergunta: o Vilar de Pardizes está em que divisão? Eu penso que no Campeonato de Portugal. Campeonato. A única equipa da Distrital que calhou aos três foi o Olivais e Moscavide, está na Distrital de Lisboa. Eu pensava, eu até pensava, onde foi o jogo? O estádio é uma boa equipa para o Distrital. Sim, é isso, por isso é que também me surpreendeu. O Olivais e Moscavide tem um bom estádio. Mas se certeza quiseram jogar contra agora, o Sport. Claro, tinha mais gente, o Zé Gomes, o da Reboleira tem mais jogo. Vamos então agora, em jeito de saída, já está parado há muito tempo os campeonatos, vamos relembrar o que é que vai acontecer do Campeonato de Portugal até à Primeira Liga. No Campeonato de Portugal vamos ter a jornada 7, Oliveira de Douro Lamelas, Vitória B Salgueiros, Marco Vilamiã, Paredes São João de Ver, Amarante Gondomar, Rebordosa Florgueiro e o Valadares Beira-Mar. Jogos no sábado, Vitor Duarte, é para ti esta análise. O que é que esperas de regresso do Campeonato de Portugal e da saída do São João de Ver ao Paredes? Muito motivado por ter eliminado o Moreirense, ou mais cansado por ter eliminado o Moreirense, na tua opinião? Olha, este aqui vai ser um jogo muito especial porque tem essa componente emocional do Paredes que venceu esta eliminatória, e é também o primeiro jogo de São João de Ver pós Mr. Pedro e agora com o Mr. Oliveira. Portanto, o Mr. Oliveira teve aqui 3 semanas para dar o seu cunho, para trabalhar a equipa, para moldar a equipa ao seu estilo de jogo, e portanto este é o seu primeiro desafio. Não é um desafio fácil, não seria também noutras circunstâncias, mas é um desafio muito difícil que o São João tem pela frente no próximo sábado em Paredes. Acho que há aqui um Amarante Gondomar. Acho que o Gondomar, este jogo vai ser a sua grande prova de vida, porque o Gondomar está cá para baixo e vai querer, contra o Amarante, mostrar que faz parte do campeonato e que vai fazer força para estar lá em cima. E depois também salientava aqui o Valadares Beira-Mar como um outro jogo importante do campeonato das próximas jornadas. Dar aqui também espaço, se alguém quiser dar alguma nota deste campeonato. Não tenho, sinceramente, também não me debrucei sobre isso, não fiz o trabalho de casa e com toda a sinceridade não... Xavier. Por ligações afetivas, já vivi em São João de Ver, tenho um carinho especial pelo São João de Ver, espero que o São João de Ver consiga. Quem não tem é que não tem bom gosto. Também tenho aqui Só quem não tem bom gosto é que não gosta de São João de Ver. Sou um bocadinho malapeiro, e joguei lá futebol, representei o São João de Ver com muito orgulho, e tenho um carinho especial pelo São João de Ver. Espero que o São João de Ver se consiga subir à Liga 3, até porque tenho lá uma pessoa muito especial, e o Filipe sabe disso, que eu tenho um carinho muito grande por ele. O São João de Ver, tenho a certeza que não vai ser pelo guarda-redes que não vai subir. Tenho um grande guarda-redes que é o Rafa Melo, quem lhe manda um abraço. Aqui também o Vítor falou ali em grandes equipas que estão por acaso no Campeonato de Portugal, mas já foram referência até na segunda Liga, e o que se pretende é que o São João de Ver faça a sua caminhada e consiga subir de divisão, e que não jogue com o Lourosa para o ano, porque o Lourosa joga com o Feirense para o ano. É só isso que eu desejo. Não, que não jogue com o Feirense consiga ir para a Primeira Liga. Mas Já agora vamos subir a escada toda. Vamos ao regresso da Liga 3. Será o Canelas Fafo, o São Joanense de Lusitano Lourosa, um derby à moda de Aveiro, Braga B Vianense, Nadia Trofense e o Felgueiras Varzim. Será no domingo, às 15 horas, São Joanense Lusitano Lourosa. Mário Teixeira, é um grande jogo em perspectiva. É, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes jogos, portanto, de domingo, e eu espero bem que o Lusitano Lourosa, portanto, depois deste interregno
interregno continue, portanto, na sua máxima força. Eu penso que eles se cuidaram porque fizeram um jogo de treino com o Porto, outro com o Paços de Ferreira, e eu acho que eles estão tão preocupados, portanto, enfim, quer os dirigentes como a equipa técnica está preocupada como eu, portanto, em aparecer outra vez, portanto, em forma. Vamos ver, no domingo eu lá estou, se Deus quiser, e espero bem uma vitória do Lusitano Lourosa. Vitor Duarte? Eu também aqui acho que o grande jogo especial deste fim de semana é o Sajonense Lourosa, por razões de proximidade, até porque o Lourosa estava de facto numa grande senda, o Sajonense continua ainda com alguma dificuldade em arrancar. Acho que será um jogo muito especial entre duas equipas aqui de perto, mas acho que o grande jogo vai ser o Felgueiras-Varzim, vai ser o jogo da jornada. O Felgueiras com uma decalagem em termos de golos marcados, golos sofridos em comparação com outras equipas enormíssima. O Varzim agora está mais fracote. Continua muito forte Felgueiras, mas a alma poveira, isto eles de vez em quando saem cá para fora. Portanto, eu até estava a ler uma crónica de um poveiro de Gema, e ele diz que são pessoas do mar que não sabem nadar e, portanto, e que vão ao mar mesmo não sabendo nadar. Portanto, é gente, de facto, uma zona muito pescatória, de gente de muita luta, de muito esforço, e, portanto, a alma poveira é claramente conhecida no mundo do futebol e, portanto, também pode ser aqui uma gracinha. Rodrigo Nunes. Ao contrário do Campeonato de Portugal, e que acho que seja onde está ao nível de todas as outras, aqui é um campeonato muito mais difícil. O Lourosa, que tem feito um investimento muito grande e que o seu presidente tem tentado por tudo subir de graus, mas temos o Varzim, temos o Felgueiras, e a dificuldade, mesmo não sendo agora passar à fase final nos primeiros, que acho que isso vai conseguir, e acho também que este fim de semana com a Sajonense não vai ser um jogo muito difícil. O Lourosa vai ganhar bem, que a Sajonense acho que não está ao nível nem de perto nem de longe do Lourosa, não está a fazer um grande campeonato. O Lourosa sim, e não foi por estar parado 3 semanas ou 2 semanas que vai alterar a diferença entre o Lourosa e a Sajonense, e o Lourosa vai ter de certeza muita gente a apoiar e vai ganhar, e é importante ganhar para se encostar sempre lá como está, e o quarto lugar ou os primeiros 4 é importante para o Lourosa. Depois sim, ali é que vai começar o campeonato da terceira liga, vai ser com as 8 equipas, e aí o Lourosa é que tem que provar realmente que está capaz de, porque só são 2 que sobem, não é? Só fica. Não, sim, exatamente, dos 8. 2 e depois o terceiro vai à liguilha. Dos 8 tem que ficar nos 2 primeiros, e aí é que realmente o problema é a diferença, marca-se aí. Vai ser bem mais. Agora, para ficar no quarto lugar, até o quarto lugar, até pode ser o primeiro, até o quarto lugar, acho que Lourosa não vai ser em Sejão da Madeira que vai perder pontos. Em Sejão da Madeira o jogo. Exatamente. Se me permites, pronto, eu tinha vaticinado aqui há 2 semanas ou 3 com os meus colegas, portanto, de painel, em fazermos, portanto, enfim, se subisse o Lourosa, o Sejão de Ver e o Lamas. E eu gostava de jogar de facto com o Feirense, mas já agora, portanto, se quiser juntar, se o Feirense subir à Primeira Liga, pode-se juntar a nós. E paga o almoço ele. Exatamente, é isso. Xavier, muito rapidamente. Não tenho problema nenhum nisso. Mas está bem instalado. Não estava instalado. Por causa do desafio. Foi apanhado de surpresa. Fica mal estar a dizer que não. Que acredita que pagava o almoço e um jantar. E que acredita que 75% do que o Santa Deixa disse que é possível, os 25% é que está um bocado. Atenção que eu registrei que é um almoço e um jantar. Começa ao meio-dia, só acaba às 10 da noite. Muito rapidamente, Xavier. Eu almoço muitas vezes com o presidente de Lourosa e ele está bastante otimista. Ótimo. E é bom. Olha, é muito fácil eu falar da Liga 3. Eu digo isto N vezes na minha vida. Eu não sou anti de ninguém, não é por ter a minha paixão aqui a nível distrital, por ter uma pequena grande paixão pelo Lamas, que vou ser anti de alguém.
há de facto Lamas a rivalidade com Lourosa, mas o maior ídolo que eu tive na minha vida foi campeão de Lourosa, que jogou com o seu Teixeira, o meu falecido avô, e tenho sempre também este bocadinho de respeito pelo Lourosa, e gostava, obviamente, que todas as equipas do Conselho da Feira subissem de divisão. Acho que isso era importante para o nosso Conselho. Se Lourosa subir é uma festa para o meu neto, que é Exatamente. Você já me não sei o que é que eu tenho que fazer para ele mudar, e a tua Lourosa sobe, eu estou aqui nunca mais vou mudar. Você já me falou que tem essa preocupação, essa preocupação. E falando do São Joanense Lourosa, não tenho aquela preferência por Vitória. Concordo porque eu acompanho um bocadinho o São Joanense por uma questão afetiva de amizade. Sou um grande amigo do Pedro. O Pedro está a ter muitas dificuldades lá na São Joanense, não está a correr bem o campeonato. Tenho pena pelo Pedro Oliveira, porque é por quem eu tenho uma simpatia, uma amizade já há uns anos grandes, mas prevejo sinceramente que Lourosa tem muito mais equipa para ganhar ao São Joanense. Agora, estas paragens não são boas, isso é verdade, mas também não é bom para o São Joanense também ter parado. Portanto, agora, dizem que quando se para uma equipa que está com dinâmica de vitória, perde a dinâmica com isto, e quem está a perder pode recuperar, ou melhor, apetrechar-se e ver os pontos mais negativos e tal. Pode fugir. Honestamente, acho que vai... Só aqui o meu desporto não é futebol, é voleibol, e quando uma equipa está a subir muitas vezes seguido, pedimos um time-out para quebrar. Exatamente. Mas eu não quero dizer nada. Okay. Só eu para terminarmos aqui na segunda liga. Temos o final Mafra, Torriense, Passos Ferreira, Leixões Belenenses, Marítimo Tondela, Académica Visão Nacional, Feirense ABS, Santa Clara Benfica B, Oliveirense Leiria e o Lanque Vilaverdense Porto B. O jogo Feirense ABS será às 14 horas no domingo. É um jogo complicado frente ao líder da segunda liga. É um jogo extremamente difícil, e acho que é aqui, já o foi quanto ao Passos Ferreira, mas principalmente agora com o Aves, que o Feirense tem que provar do que é capaz e quais são as ambições do Feirense. Não tenho dúvidas que depois destas duas, e se vier uma terceira vitória consecutiva, e que estamos a 6 pontos da subida, o Feirense pode começar a aspirar a outros voos. Não acredito, porque sinceramente não tem equipa para isso, mas na Liga de Honra é extremamente competitiva, muito equilibrada, e é preciso somar pontos. E se o Feirense ganhar, se ganhou já o Passos Ferreira, que é um candidato, se ganha o Aves, que é o primeiro, se ganhou o Benfica, categoricamente, começámos a pensar que essa possibilidade de pelo menos lutarmos por algo melhor pode acontecer. Agora vai ser difícil. E depois tem outra coisa, e eu espero que isso não aconteça. Se por acaso perder, que não seja a forma de se atirar, entre aspas, a toalha ao chão, como se costuma dizer, e não se continuar a fazer uma boa campanha como tem feito nos últimos tempos. Xavier? Espero que o Feirense vença. Acredito no trabalho que o Ricardo está a fazer. Acho que a Taça Portugal é a Taça Portugal, são jogos a eliminar, aconteceu, e o Feirense não perdeu o jogo nos 90 minutos, e no prolongamento a jogar com -1 é muito difícil, e jogou também num campo onde os jogadores de Mafra estavam alguns deles a defrontar o seu antigo treinador. É normal que haja também motivação. Acredito, pelo que vi ao vivo contra o Passos Ferreira, gostei, falámos aqui na altura no rescaldo do Feirense Passos Ferreira. Acho que é o jogo onde o Feirense pode mostrar ao que está e ao que virá para a frente. Obviamente que se ganhar ao Aves não é um candidato principal a subir divisão. Sim, como se perder não é candidato. Como se perder também não é candidato a descer. Não podemos dramatizar, porque e o Aves vem com um orgulho ferido. Não nos podemos esquecer que o Aves é um dos clubes que foi, entre aspas, tomba gigante, foi eliminado por uma equipa de um escalão inferior, penso eu, e portanto o Aves acho que também não vem com um orgulho ferido, e não o Jorge Costa não vai querer ter 2 de sabores seguidos. Vamos ver. Vitor Duarte? Não, é assim, de facto eu não acompanho muito Feirense em termos de jogos, deixo isso aqui para o Rodrigo, mas espero que o Feirense ganhe, por uma questão de proximidade. Gosto muito de Jorge Costa, meu grande capitão, mas efetivamente ele disse que os jogadores do Aves iam ver agora o que era o treinador Jorge Costa, e acho que o Feirense vai ter uma missão muito difícil no próximo jogo. Não entendo é que seja por esta vitória, por esta derrota, por este empate, que seja candidato ou não. Acho que o Feirense, tendo em conta o início da época, tem que se concentrar jogo a jogo, jogar jogo a jogo,
e depois, lá para o fim, pensar no desvos. Mário Teixeira. Não tenho muito a acrescentar, de qualquer das maneiras, é fazer um voto de que o Feirense ganhe, como é evidente, portanto é um Quanto mais pelo almoço-jantar. Não é só pelo almoço e pelo jantar, é aquilo. Acho que o Conselho merecia de facto uma equipa na primeira divisão e a seguir ao Lusitana Lourosa, o Feirense é aquela que mais merece de facto estar na primeira divisão. Foste pensar que já tinha eliminado? Não, essa foi uma puxada com o Bar Paulinho. um bocado nesse sentido. De qualquer das maneiras, o Rodrigo sabe que é verdade, eu gosto muito do Lusitana Lourosa, mas gosto também muito das equipas da feira que pensam, que ganhem, porque nós temos sempre. O Rodrigo tem um neto, eu tenho um neto a jogar no Lamas, imagina. Olha o nosso sofrimento. De facto, além de nós gostarmos de cada um da sua própria equipa, isso é muito bom, é salutar, mas de qualquer das maneiras, como diz o Xavier, e para rematar, não sou anti-contra. Vamos às notas finais, Rodrigo, nos começamos por si. A gala do Clube Esportivo Feirense, que foi no Europarque no sábado passado, com 1.400 lugares completamente esgotados, com outros 1.000 à espera de bilhetes e não havia. É realmente a dinâmica do Feirense, do grande clube que é, a entrega de 24 troféus, 6 deles de campeões nacionais e mundiais, o Feirense já os tem, com 12 modalidades. Acho que é isso a registar, porque foi uma festa bonita para os feirenses. Xavier? Olha, desejar boa sorte às equipas portuguesas para esta semana nas competições europeias, esperar que o Benfica apareça, se lembre de aparecer, que já não vejo o Benfica para há um ano, anda assim um bocado perdido o meu Benfica, espero que ele apareça forte, que todas as equipas portuguesas vençam, que é bom para o ranking, e vou-te pedir desculpa que eu prometi a um grande amigo meu, que é teu conterrâneo, que ia deixar para esta nota final por causa de um apartezinho profissional que eu tenho na vida, como tu sabes. Queria mandar aqui um abraço ao teu conterrâneo, ao Veiga, o Aveiga Casamentos Mais, que nós conseguimos ontem um prémiozinho lá na Expo Noivos, e eu prometi-lhe que ia deixar aqui este miminho, que tu não me ias bater, e eu disse, não, tu és de reunião, portanto ele não vai fazer, não vai bater. Um abraço para o Veiga também. Aqui a Mário Teixeira, notas finais. Não é para um jogador do Feirense, o Gonçalo Pereira, um miúdo, portanto, de que começou na minha escola de futebol e que ainda é meu familiar, desejar-lhe, portanto, todo o sucesso do mundo, porque ele tem condições para ser jogador e foi premiado na gala de Feirense. E para terminar, Vítor Duarte. Olha, eu hoje queria falar sobre o futsal feminino de São João de Ver. Como é de conhecimento público, nós, o Sporting Clube de São João de Ver, estamos a crescer também em termos de modalidades, são várias modalidades, mas eu hoje queria falar sobre o futsal. Nós temos 31 atletas de formação, temos 9 séniores, nós temos 13 júniores, 7 juvenis, e este ano arrancamos com o escalão de iniciados e temos já 11 miúdos no clube. Feitos principais: séniores venceram 2 taças de Distrito de Aveiro em 21-22 e 22-23. Júniores, disputa da Final Four nacional em 21-22, em quarto a nível nacional, e em 22-23 em terceiro, apenas atrás do Benfica e do Sporting. Em 2022-2023 terminaram o campeonato com 30 jogos ou com 2 derrotas, que foram contra o Benfica e o Oliveira do Bairro. Ficaram em terceiro no campeonato. Portanto, depois tem aqui alguns dados. Foram chamadas à seleção. É isso, e continuam. Portanto, nós temos vários atletas da seleção, são 5 internacionais. Eu vou referir os nomes porque efetivamente é de salientar: a Kika, a Soares, a Carol, a Inês e a Jéssica. Não, só apontei o primeiro nome. E portanto, não, é um trabalho que tem sido feito por esta direção do clube, de elevar o clube a outras modalidades, e este tipo de resultados, este tipo de trabalho que está a ser feito na formação, certamente que nos vai dar mais sorrisos no futuro. E portanto, parabéns ao Sporting Clube de São João de Ver e à direção do futsal. Portanto, parabéns a eles. Uma última nota muito rapidamente: sábado à noite
temos cicloteatro da ACDL em São João de Ver. A primeira peça vai ser já este sábado, portanto todos convidados para ir à ACDL, a São João de Ver, ao cicloteatro dessa associação. Terminamos então o nosso Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais profissionais. Obrigado, Rodrigo Nunes, Xavier, também aos nossos convidados de hoje, Américo Teixeira e Vítor Duarte. Terminamos então o Sintonia de Ataque. É tudo por hoje, regressamos amanhã, contamos consigo aí desse lado.